promovendo hemostasia. Bom, hemorragia em lençol ou em capilar, né, como é que você vai fazer? Você vai pegar um montinho de gaze, então você olhou o seu sangramento, o sangramento está ocorrendo de forma difusa por todo o tecido, você não está vendo um ponto onde se origina aí a hemorragia. O que você vai fazer? Você vai pegar um chumacinho de gás e vai fazer compressão por alguns minutos. É minutos, tá, gente? Não é segundos. Porque tem gente que pega a gás e põe assim... deixa eu ver se tá bom. Não deu nem 3 segundos, a pessoa já quer ver se parou já a hemorragia. Não é assim que funciona. Você tem que dar uns minutos pro organismo, né? Então você pega, faz pressão ali com a gaze, ou pede pro paciente morder o chumacinho de gaze e aguarda. Aguarda aí uns 3, 4, 5 minutos. Normalmente, o tempo de coagulação normal de um adulto normal é entre 1 e 3 minutos. Então, se você esperar uns 4 minutos, mais do que suficiente, aí você tira a gaze e vê se melhorou, tá? Não melhorou? O que você pode fazer para ajudar? Você pode colocar ali esponjas de fibrina dentro, né? Aquelas esponjinhas com hemostático, né? Aquelas hemoespon também ajuda. Põe algumas esponjinhas dessa com hemostático, põe a gaze e faz compressão de novo. E aguarda. Parou? Parou. Beleza. O que você vai fazer? Uma sutura bem oclusiva, ou seja, você vai fazer um ponto bem fechado mesmo para conter o coágulo que você conseguiu ali. Aquele coágulo não pode de jeito nenhum sair do lugar. Saiu do lugar, volta a ter sangramento. Fez isso, a sutura está estável, está bonitinha? Não pode ser aquela sutura molenga, não. Tem que ser aquela sutura bem firme, assim, uma sutura bem estável, para evitar que com o movimento da língua, com o movimento da bochecha, aquele coágulo saia do lugar. Gelo, né? O paciente vai ter que fazer bastante gelo para evitar problemas. O laqueamento ou a ligadura acontece quando você tem um rompimento de vaso, normalmente uns vasinhos de maior calibre. Esse vaso você tem que pinçar com a pinça hemostática, então você pinça ele com a pinça hemostática, aí você vem com um laço por fora, né, no caso um fio de sutura, por fora, dá um nó e puxa até o ponto onde você teve ali o vaso rompido. Dessa forma você vai amarrar ali o vasinho, vai suturar aquele vasinho, secar aquele vasinho com a ligadura e vai evitar que o sangramento permaneça. É interessante você fazer isso, é importante você ter na sua cabeça os pontos anatômicos, porque com os pontos anatômicos você pode correr ali e ver aonde provavelmente aquela veia ela rompeu, né? Aquele vaso rompeu. E com isso você consegue fazer de forma mais assertiva aí o pinçamento. O pinçamento funciona, é muito bom e ajuda bastante. Mas aí é no caso de rompimento de vasos. A eletrocondução também ajuda, né? Que seria, aí você no caso teria que ter o bisturi elétrico, é um processo físico, né? Que você coloca lá, tem uma agulhinha própria para fazer coágulo, né? E ela vai ativar a coagulação do sangue ali naquela região. Ela pode ser usada tanto para hemorragias de lençol e de artérias pequenas, de artérias de pequeno calibre. O pinçamento também funciona com as artérias, tá? Não precisa ser vaso venoso, pode ser artéria também. E a hemorragia intraóssea é um sangramento proveniente dos canais nutrientes. O que você pode fazer? Você pode fazer um pequeno esmagamento ósseo, ou seja, um brunimento do osso. Você faz um pequeno esmagamento da região, comprime e mantém por um tempinho, igual você fez na hemorragia de lençol. Então você vai fazer da mesma forma, você vai comprimir aquele trabeculado ósseo, né? Um pouquinho, pode ser com a sua espátula de Molt, né, por exemplo. Então você dá uma comprimidinha ali, espera um pouquinho e solta, para poder ver se se parou o problema. Já aconteceu comigo com artéria também, né? Dentro, uma arterinha nutriente dentro do osso e esguichava, assim, esguichava sangue longe. Aí você pega, põe ali o instrumental, dá uma esmagadinha e aguarda. Ainda mais a artéria, que como é pulsante, ela pulsa, né? Você tem que esperar um pouquinho para poder coagular ali na região. Coagulou, pronto, parou, acabou o problema, sutura normal, vida que segue. Algumas coisas importantes. Dentro do alvéolo, quando você tira a radiografia, muitas vezes você tem lá
um tecido de granulação, você tem um cisto apical, né? Esses tecidos, gente, eles são ricamente vascularizados. Por quê? Precisa chegar vasos naquela região para combater, né, para células de defesa chegarem na região e combater a infecção. Então forma-se vasos de forma rápida, né? O problema é que esses pequenos capilares, né, as paredes deles, não contraem com o sangramento. O que isso quer dizer? Por que a gente tem que curetar, tirar aquela lesão quando a gente faz a remoção de um dente? Justamente porque no rompimento, na hora que você tira aquele dente, rompe-se esses vasos e eles não vão coagular. E você vai persistir com o sangramento naquela região. Para evitar, o que você tem que fazer? Você tem que cureta tudo, limpa o alvéolo e enche ele de um sangue limpo, né? Fazer um coágulo novo. Com isso você evita aí ter sangramentos também, tá? Tecido de granulação dá muito sangramento. Às vezes está sangrando, você faz compressão e não para nunca. E aí, às vezes, é o tecido de granulação. Precisa ser curetado com uma cureta de Lucas, bem bonitinho, raspado do osso, tirado todo, para que você não tenha problemas, ok? O sangramento difuso no osso esponjoso deve ser tratado com tamponamento na área esponjosa com fibrina, esponjas impregnadas com trombina, né, tópica, em casos de área de exodontias em outras cavidades ósseas, tá? Então, assim, quando o sangramento é difuso pelo osso, você pode tratar ele com trombina. Caso comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Como a gente faz coisas localizadas, né, pequenas intervenções, dificilmente o sangramento difuso assim, no osso vai acontecer. Pode acontecer no tecido. No tecido você faz compressão, já resolve.